Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Até Passar. Aqui quem vos fala é Alexandre Zamboni e eu estou aqui para ajudar vocês com este aulão de véspera, no qual eu destrinchei o edital dos senhores em diversos pontos. E aí nós vamos trabalhar uma questão para cada um desses pontos do edital. Eu tenho apenas 45 minutos, então vamos tentar aqui dar um ninja. Acompanhem na tela. Esta foi a divisão que eu fiz. Desde o item 1, aplicação da lei penal, aí todas as suas subdivisões. O item 2, a infração penal, seus elementos, espécie, sujeito ativo e passivo. Item 3, o fato típico e seus elementos. Item 4, imputabilidade penal. E adentrando nos crimes em espécie, nós temos os crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a fé pública, crimes contra a administração pública e este item de teoria geral do delito que ficou um pouco deslocado, que é o concurso de pessoas. Sem maiores delongas, vamos para o primeiro ponto. Vamos ao item 1, subitem 1.1 do edital dos senhores, aplicação da lei penal, princípios da legalidade e da anterioridade. E vamos lá à questão que temos. CESP 2012, Tribunal de Justiça do Acre. Dado o princípio da legalidade, o Poder Executivo não pode majorar as penas cominadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto. Pessoal, quando nós falamos em princípio da legalidade em direito penal, nós temos que ter consciência de que não se trata de uma mera legalidade, e sim de uma legalidade estrita. Por quê? Porque apenas lei em sentido formal e material pode versar sobre direito penal. Se assim não fosse, decretos, medidas provisórias, leis delegadas poderiam versar sobre direito penal, porque são leis em sentido material. Mas embora estas espécies normativas retrocitadas serem leis em sentido material, não o são em sentido formal. Isto porque não foram editadas sob a égide do processo legislativo previsto na Constituição Federal. Então, apenas uma lei oriunda deste processo legislativo e que tenha também sua legalidade material patente, pode versar sobre direito penal. Então, de posse dessa informação, temos que a assertiva está correta, porque dado o princípio da legalidade, o Poder Executivo, de fato, não pode majorar as penas cominadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto, porque o decreto, como dito, não obedece ao processo legislativo da Constituição Federal. Vamos passar para o próximo subitem do item 1, que é a lei penal no tempo e no espaço e o tempo e lugar do crime. E a questão para este tópico é a seguinte. CESP 2012, Polícia Civil de Alagoas, agente de polícia. A teoria da atividade adotada pelo Código Penal brasileiro considera praticado o crime no momento em que ocorre o resultado. Gente, está lá no artigo 4º do Código Penal dos Senhores. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, independentemente do momento do resultado. Isso se dá porque o Código Penal, com relação ao tempo do crime, adota a teoria da atividade. Então, o que é que a assertiva nos diz? A teoria da atividade, adotada pelo Código Penal brasileiro, perfeito, é a teoria adotada. Considera praticado o crime no momento em que ocorre o resultado? Não. A assertiva peca neste ponto, porque considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, independentemente do momento do resultado. Então, a assertiva está errada. Mas como o subitem trata também do lugar do crime, como se daria esta situação? Sabemos, acabamos de ver aqui, que com relação ao tempo do crime, a teoria adotada é a teoria da atividade. E com relação ao lugar do crime? Sem maiores problemas, diz o artigo 6º do Código Penal. O lugar do crime é aquele onde se deu a conduta ou onde se deu o resultado, um ou outro, razão pela qual a teoria adotada quanto ao lugar do crime é a teoria da ubiquidade ou teoria mista. Então, resolvida aqui a questão sobre o tempo do crime e dada uma informação adicional sobre o lugar do crime, passemos para o próximo subitem, que é
que versa sobre lei penal excepcional, especial e temporária. Gente, antes de ler a questão, eu quero que os senhores saibam de uma coisa. As leis excepcionais e as leis temporárias podem versar sobre direito penal de maneira tranquila, está previsto lá no artigo 3º do Código Penal. Agora, tenham em mente que as leis excepcionais, elas surgem para vigorar durante um período de excepcionalidade. Por exemplo, um período de guerra. Então, deflagrada uma guerra, pode o Congresso Nacional editar uma lei excepcional e dizer que, enquanto durar aquela guerra, tal conduta será considerada como crime, será considerada como típica. De igual forma, a lei temporária, ela tem também as suas situações em que elas vão surgir. Só que, diferentemente das leis excepcionais, as leis temporárias elas vigoram durante um período de tempo determinado na própria lei. Simples assim. Do dia 1º de julho ao dia 30 de julho, tal conduta será considerada como crime, em razão de uma lei temporária. Mas qual é o pulo do gato? Que vão fazer vocês acertarem a questão. Tanto as leis excepcionais quanto as leis temporárias, terminados os motivos que as ensejaram, elas desaparecem do ordenamento jurídico sozinhas. Elas não precisam daquela norma geral, da lei de introdução às normas, que lei posterior revoga a lei anterior. Elas não precisam que venha uma lei que as retire do ordenamento jurídico. Elas vão sumir sozinhas, após o término dos motivos que a ensejaram. Vamos para a leitura da assertiva. CESP 2012, Polícia Civil de Alagoas. Cessado o estado de guerra, as leis excepcionais editadas para valer durante o referido período tornam-se ineficazes devido à abolitio criminis. Pessoal, abolitio criminis é uma causa extintiva de punibilidade prevista no artigo 107 do Código Penal e se dá quando uma lei posterior descriminaliza algo que uma lei anterior criminalizava. Então, lembre-se o que eu falei agora há pouco. As leis excepcionais e as leis temporárias não precisam que lei posterior as retire do ordenamento jurídico. Elas irão desaparecer sozinhas. Então, a assertiva está errada, porque não se tornam ineficazes devido à abolitio criminis. Elas se tornam ineficazes após cessados os motivos que as ensejaram. Vamos passar para o próximo subitem, que é territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Pessoal, lembrem-se, como regra geral, aplica-se a lei penal brasileira aos delitos praticados no território nacional, princípio da territorialidade. Agora saibam que este princípio da territorialidade não é absoluto, daí porque disse que, com relação ao direito penal, diferentemente do processo penal, com relação ao direito material, a territorialidade adotada pelo Código Penal é temperada. Isto porque existem situações em que a lei penal vai reger condutas praticadas fora do território nacional, que são as situações de extraterritorialidade previstas no artigo 7º do Código Penal, e situações em que uma lei penal estrangeira vai atuar dentro de nosso território nacional. A isto se dá o nome de intraterritorialidade. E por termos as possibilidades de extraterritorialidade e intraterritorialidade, disse que nossa territorialidade penal é temperada. Vamos ler a assertiva. CESP 2012, TRE Rio de Janeiro, analista judiciário. Considere que Paul, cidadão britânico, domiciliado no Brasil, em visita à Argentina, tenha praticado o delito de genocídio contra vítimas de nacionalidade daquele país e fugido logo em seguida para o Brasil. Nesse caso, será possível a aplicação da lei penal brasileira. Estamos diante aqui de uma situação de extraterritorialidade incondicionada. Quando se há a prática de genocídio, se o sujeito ativo do delito for brasileiro ou domiciliado no Brasil, aplica-se a lei penal brasileira de forma incondicionada. Ou seja, mesmo que processado e julgado no exterior,
a lei penal brasileira também será aplicada, independentemente de quaisquer outras condições. Razão pela qual é uma situação, como o próprio nome já diz, de extraterritorialidade incondicionada. Então vamos ver aqui na questão. O Paul era um cidadão britânico, mas ele era domiciliado no Brasil. Praticou genocídio, aplica-se a lei penal brasileira. Então, neste caso, será possível a aplicação da lei penal brasileira? Sim, sem maiores problemas, porque estamos diante de um caso de extraterritorialidade incondicionada. O item, portanto, está correto. Vamos para o próximo subitem. Pena cumprida no estrangeiro e eficácia da sentença estrangeira. CESP 2012, Tribunal de Justiça do Acre. Considere que Maria seja condenada ao pagamento de multa por crime praticado no estrangeiro e, pelo mesmo delito, seja igualmente condenada no Brasil à pena privativa de liberdade. Nessa situação, a pena de multa executada no estrangeiro tem o condão de atenuar a pena imposta pela Justiça brasileira. Pessoal, para resolvermos essa questão, temos que ter o conhecimento do artigo 8º do Código Penal. Mas não só ele, nós temos que ter um pouco de doutrina aqui. Por quê? Porque diz o citado artigo que a pena imposta no estrangeiro, quando diversa da imposta no Brasil, servirá como uma atenuante. E quando as penas forem idênticas, uma será computada na outra. Mas vejam, o que vem a ser penas diversas? O que vem a ser penas idênticas? Se houver, por exemplo, uma condenação a 4 anos de reclusão no estrangeiro e 2 anos de reclusão no Brasil, essas penas são idênticas ou são diversas? Vejam, foram 4 lá e 2 aqui. Nós facilmente poderíamos pensar que essas seriam 2 penas diversas, mas não, seriam penas idênticas. Isto porque o conceito de penas diversas do artigo 8º do Código Penal diz respeito ao seguinte: pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção lá, pena privativa de liberdade, reclusão ou detenção aqui. Então, independentemente do quantum da pena, ou se foi reclusão lá e detenção aqui, foi pena privativa de liberdade, nos 2 lugares se consideram como idênticas. Aqui na questão, nós temos que houve uma condenação por multa no estrangeiro. E no Brasil, houve uma condenação por pena privativa de liberdade. Então, vejam, não foram penas da mesma espécie, não foram penas, portanto, idênticas. Foram penas diversas. Multa lá, pena privativa de liberdade aqui. E diz o artigo 8º do Código Penal: quando as penas forem diversas, uma servirá de atenuante à outra. Vamos ver se é isso que diz? Maria, condenada ao pagamento de multa por crime praticado no estrangeiro e pelo mesmo delito, foi condenada no Brasil à pena privativa de liberdade. Vejam, penas diversas, uma servirá de atenuante para a outra. Nessa situação, a pena de multa terá o condão de atenuar a pena imposta pela Justiça brasileira? Sim, terá, de acordo com o artigo 8º do Código Penal. A assertiva está, portanto, correta. Vamos para o próximo subitem: contagem de prazo e frações não computáveis da pena. Aqui, em que pese eu ter me esforçado, eu não encontrei questões da CESP explorando este tema. Mas como ele tem algumas observaçõezinhas importantes, eu vou fazê-las para vocês. Vamos olhar aqui o que diz o artigo 10 do Código Penal. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Vejam, qual a observação que eu quero fazer aqui? Quando nós estudamos direito processual, em que a incidência dos prazos é maior do que a do direito material, nós aprendemos o quê? Que nós excluímos o dia do começo e incluímos o dia do término. Ou seja, se temos um prazo de 10 dias, que teoricamente se iniciaria no dia 5, nós excluímos o dia 5 e começamos a contar do dia 6. No direito material, no direito penal, não é assim. No direito penal, nós incluímos o dia do começo.
Ou seja, se fulaninho foi preso a 11 horas do dia 24, o dia 24 já é considerado como o primeiro dia de prisão, em que pese faltasse apenas 10 minutos para virarmos de dia. Mas no direito penal, diz aqui o artigo 10º, inclui-se o dia do começo e exclui-se o dia final. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. E aí tenham em mente, esse calendário, levado em consideração para o direito penal, é o calendário gregoriano. E já caiu, não vi questões da SESP, mas de outras bancas, em que se perguntava, para fins de cômputo de prazo no direito penal, considera-se 2 pontos. E aí, entre as alternativas, que era a resposta correta, tinha calendário gregoriano, tá? E aqui, no artigo 11, desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. É basicamente o que eu expliquei agora há pouco no exemplo da prisão. Não importa quanto tempo falta para que aquele dia acabe. Não consideramos as frações, consideramos sempre como dia inteiro. A contagem do direito material é, portanto, sempre de forma mais benéfica ao réu. Próximo subitem, interpretação da lei penal, analogia. Vamos fazer aqui a leitura. Pela analogia, meio de interpretação extensiva, busca-se alcançar o sentido exato do texto da lei obscura ou incerta, admitindo-se em matéria penal apenas a analogia in bona parte. Acompanhe comigo aqui na tela em branco, por gentileza. Quando nós falamos em interpretação da lei penal, nós temos 3 grupos. Nós temos quanto quem interpreta, como se interpreta e o resultado dessa interpretação. Perdoem os hieróglifos, por favor. Quanto a quem interpreta, nós temos 3 subdivisões. A interpretação pode ser autêntica ou contextual. A interpretação pode ser doutrinária ou científica. E a interpretação pode ser judicial. Quanto a como se interpreta, a interpretação pode ser gramatical, histórica, teleológica e evolutiva. E quanto ao resultado da interpretação, nós podemos declarar o sentido da lei, uma interpretação declaratória. Nós podemos restringir o sentido da lei, numa interpretação, portanto, restritiva. Nós podemos estender o sentido da lei, numa interpretação, portanto, extensiva. E nós ainda temos a interpretação analógica, que não se confunde com analogia. Vejam, infelizmente eu não tenho tempo para explicar cada situação dessas. Mas por que eu fiz isso aqui? Porque eu quero que vocês, em 2 segundos, me identifiquem aonde se encontra a analogia como uma das formas de interpretação da lei penal. 1, 2. Nem que vocês tivessem 2 horas, vocês conseguiriam, porque a analogia não é forma de interpretação da lei penal. Quando nós falamos em interpretar uma lei penal, nós estamos falando que existe uma lei penal a ser interpretada. A analogia não pressupõe a existência de uma lei, e sim a falta dela. A analogia é, portanto, uma forma de integração da lei, jamais de interpretação. Então, vamos voltar aqui. Pela analogia, meio de interpretação extensiva, de forma alguma.
Se a lei a ser interpretada, não há que se falar em analogia, porque a analogia tem como pressuposto básico a falta de uma lei, a ausência de uma norma, a uma lacuna deixada pelo legislador. Então, a assertiva está correta, mas só com relação... Desculpe, a assertiva está errada, porque a analogia não é forma de interpretação, mas com relação a esse final aqui, admitindo-se em matéria penal apenas a analogia em bona parte, isso aqui está correto, tá? Com relação à analogia, ela é permitida no direito penal, mas não como regra, e sim como exceção. Isto porque ela não pode ser aplicada de qualquer jeito. Ela não pode ser aplicada em malam parte. Ela não pode prejudicar um réu. Ela só pode atuar em bona parte, em benefício, ou seja, para beneficiar o réu. Ok? Vamos lá para o próximo subitem. Irretroatividade da lei penal. Bom, nós sabemos aqui que se trata de um princípio penal constitucional. Isto porque este princípio está previsto na própria Carta Política de 88, na própria Lei Maior. E ela tem, obviamente, suas repercussões no campo penal. Daí porque é um princípio penal constitucional. Vamos fazer aqui a leitura. CESP 2013, Procurador do Distrito Federal, Tribunal de Contas. De acordo com o Código Penal, com relação à sucessão das leis penais no tempo, não se aplicam as regras gerais da irretroatividade da lei mais severa, tampouco a retroatividade da norma mais benigna, bem como não se aplica o preceito da ultraatividade à situação caracterizada pela chamada lei penal em branco. Pessoal, pelo amor de Deus, né? A irretroatividade da lei penal é prevista na própria Constituição. A própria Constituição prevê a retroatividade da lei benéfica. Então, dizer que não se aplica a sucessão das leis penais no tempo, as regras da irretroatividade da lei mais severa, tampouco a retroatividade da norma benigna, é simplesmente rasgar a Carta Política, é simplesmente rasgar a Carta Magna. A questão está absurdamente errada e é uma das questões mais absurdas que eu já vi na vida, ok? Vamos para o próximo subitem. Conflito aparente de normas penais. E aqui é um assunto delicioso, infelizmente eu não tenho tempo para explanar sobre ele, mas é um assunto que eu gosto bastante. Vamos ler aqui... Não, antes de ler, deixa primeiro eu falar quais são os princípios que existem para solucionar um conflito aparente de normas. Antes disso ainda, o que vem a ser um conflito aparente de normas? Conflito aparente de normas se dá quando, aparentemente, como o próprio nome já diz, a um mesmo fato poder-se-ia aplicar mais de uma norma penal. Mas o conflito ele é aparente. Por quê? Porque ele não vai prosperar. Ele terá que ser resolvido. E para que seja resolvido, nós temos 4 princípios. E aí vocês acompanham aqui na tela em branco. Quando nós falamos em conflito aparente de normas penais, nós temos 4 princípios solucionadores deste tipo de conflito. O primeiro e mais famoso de todos é a consunção. Temos também o princípio da especialidade. Temos o princípio da subsidiariedade e o princípio da alternatividade, ok? Infelizmente, eu não tenho tempo para destrinchar um por um para vocês, mas só para os senhores saibam quais são os princípios solucionadores de conflito aparente de normas que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Vamos voltar para a questão. O princípio da consunção, consoante posicionamento doutrinário e jurisprudencial, resolve o conflito aparente de normas penais quando um crime menos grave é meio necessário, fase de preparação ou de execução de outro mais nocivo, respondendo o agente somente pelo último. A incidência desse princípio no caso de porte de arma utilizada unicamente para a prática do homicídio. Vejam, regra geral, o princípio da consunção, ele se dá exatamente como diz a assertiva, quando um crime menos grave é meio ou fase de execução de ato preparatório para a prática de outro delito mais grave, razão pela qual o delito mais grave irá consumir o delito menos grave. Se eu quero matar uma pessoa com facadas, eu não vou responder por lesões corporais e homicídio, porque o homicídio vai abranger as lesões corporais. Vejam, só uma informação adicional, esta regra não é absoluta.
Porque nós temos uma súmula, salvo engano, a súmula 17, perdoem se eu errar o número, mas isso é irrelevante porque vocês podem achar facilmente. É uma súmula que trata da absorção do crime de falso pelo crime de estelionato. Esta é uma situação onde um crime menos grave absorve o crime mais grave. Mas essa não é a regra geral do princípio da consunção. Então vamos lá. A incidência desse princípio no caso de porte de arma utilizada unicamente para a prática do homicídio. Questão perfeita. Por quê? Porque se eu pratico o crime de porte de arma unicamente para praticar um homicídio, o homicídio irá absorver este crime de porte de arma pelo princípio da consunção, porque o crime de porte de arma foi um crime menos grave utilizado como meio necessário para o crime mais grave, tá? Vamos para o item 2, infração penal, elementos, espécie, sujeito ativo e passivo. Vamos direto aqui na questão que o meu tempo já está chegando ao seu limite. Sujeito ativo é aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal. Em regra, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, independentemente de qualidades ou condições especiais, como, por exemplo, a de funcionário público no crime de peculato. O sujeito passivo, por sua vez, é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão, ou seja, a vítima da ação praticada pelo sujeito ativo. Tela em branco rapidinho. Vejam. Vamos tomar aqui como exemplo o crime de furto. No crime de furto, vamos supor, Romeica furtou Felipe, certo? Furtou Felipe. Quem é o sujeito, furtou um celular de Felipe, quem é o sujeito ativo desta situação? Romeica, porque ela foi quem furtou. Quem é o sujeito passivo do delito aqui? Felipe, porque ele foi a vítima. Qual foi o objeto jurídico, ou seja, o bem jurídico? O patrimônio. Porque o furto é um tipo penal que tutela o patrimônio. E qual foi o objeto material do delito? O celular de Felipe. Tá? Então, é basicamente isso. Não tem maiores problemas, exceto algumas situações onde o próprio objeto material se confunde com o bem jurídico, como, por exemplo, no homicídio. Se eu mato uma pessoa, eu sou o sujeito ativo, a pessoa é sujeito passivo, o bem jurídico é vida e o objeto material também foi a vida. Vamos voltar aqui. Sujeito ativo é aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal. Perfeito. Em regra, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Perfeito. Independentemente de qualidades ou condições especiais, como, por exemplo, a de funcionário público no crime de peculato. O sujeito passivo, por sua vez, é o titular do bem jurídico lesado, ou seja, a vítima, ou seja, como a própria questão já diz, ou seja, a vítima da ação praticada pelo sujeito ativo. Questão, portanto, correta, sem maiores problemas. Os senhores não terão dificuldades em identificar os sujeitos de um delito. Vamos para o fato típico e seus elementos. CESP 2009, agente penitenciário. A tipicidade, elemento do fato típico, é a correspondência entre o fato praticado pelo agente e a descrição de cada espécie de infração contida na lei penal incriminadora, de modo que, sem tipicidade, não há antijuridicidade penal, pois, comportadas as exclusões legais, todo fato típico é antijurídico. A questão, pessoal, está perfeita. Por quê? Porque crime é todo fato típico, antijurídico e culpável nesta ordem. Por quê? Porque para que um fato seja ilícito, ele necessariamente tem que ser típico. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo fato típico é ilícito, pois, como a própria questão diz aqui na tela, comportadas as exclusões legais, todo fato típico é antijurídico. E quais são as exclusões legais? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal. Salvo nessas situações, todo fato típico será antijurídico. A questão, portanto, correta. Vamos lá. Crime consumado e tentado. Pena da tentativa. Quanto à punição do delito na modalidade tentada, o Código Penal adotou a teoria subjetiva. Pessoal, o que vem a ser a teoria subjetiva com relação ao conatus, com relação ao crime tentado? Vejam só. A teoria subjetiva diz que se punirá um delito como se consumado fosse, independentemente do que ele causou, ou seja, o que importa é o que o agente quis.
É assim que acontece no Brasil? De maneira alguma. O crime tentado no Brasil não é punido da mesma forma do consumado. No Brasil, nós temos o Instituto do Crime Impossível. Se adotássemos a teoria subjetiva com relação ao crime tentado e importasse tão somente o que o agente pensa, não poderíamos falar em crime impossível, porque a inequívoca intenção de praticar o delito já seria suficiente de puni-lo como se consumado fosse. Então, no Brasil, não se adota a teoria subjetiva e sim a teoria objetiva, assertiva, portanto, errada. Concurso de crimes. CESP 2012, Polícia Civil de Alagoas, delegado de polícia. O acréscimo da pena em razão do crime continuado é fixado de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente, porquanto, na continuidade delitiva, os vários delitos que a integram são considerados como crime único. Pessoal, crime continuado é uma espécie do gênero concurso de crimes. Está lá previsto no artigo 71 do Código Penal. Disse que, quando praticado vários crimes em circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes, de acordo com a teoria da ficção jurídica, os vários delitos são tidos como um só para efeitos de aplicação da pena. Pois bem, nós temos que no crime continuado, o acréscimo da pena decorrente da continuidade vai de 1/6 até 2/3. Vejam, nesta situação, qual critério teria o juiz para aplicar o acréscimo de 1/6, ou 1/5, ou 1/4, ou 1/3? A doutrina e a jurisprudência veio e disse, de acordo com o número de infrações penais praticadas. Então, se nós tivermos 2 crimes em continuidade delitiva, o acréscimo será de 1/6. 3 crimes, 1/5. 4 crimes, 1/4. E assim vai. E assim sucessivamente. Então, o acréscimo da pena em razão do crime continuado não é fixado de acordo com o iter criminis, ou seja, o caminho do criminoso. Não, é de acordo com o número de infrações penais praticadas, segundo jurisprudência tranquila de nossos tribunais superiores. Questão, portanto, errada. Ilicitude e causas de exclusão. CESP 2012, Defensor Público do Espírito Santo. Considere que Júlio, agindo em legítima defesa contra Celso, atinja, por erro na execução, aberratio ictus, Fátima, que esteja passando pelo local no momento e que não tenha relação com os contendores, causando-lhe lesões graves. Nessa situação hipotética, ainda que Júlio seja absolvido penalmente, haverá o dever de reparar os danos materiais e morais causados a Fátima, com o direito de regresso em face de Celso. Pessoal, quando nós falamos em dever de indenizar numa situação que houve a incidência de uma justificante penal, ou seja, quando o agente agiu em estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito e estrito cumprimento de dever legal, diz o artigo 65 do Código de Processo Penal que fará coisa julgada nocível o que foi decidido na esfera penal com relação a quem agiu sob a égide dessas justificantes. Então, agindo o agente em uma dessas excludentes de ilicitude, inexistirá o dever de indenizar, como regra. Como toda regra, comporta algumas exceções. E aí nós temos, por exemplo, uma situação em que haja um estado de necessidade agressivo, ou seja, aquele em que for atingido bem jurídico de terceiro que nada tinha a ver com a situação original. E outra situação é a prevista aqui na questão, quando há uma legítima defesa em aberratio ictus de unidade complexa. Neste caso, o terceiro atingido que nada tinha a ver com a contenda, como disse aqui a assertiva, terá, sim, o direito de buscar a sua indenização pelos danos sofridos. A questão, portanto, está correta. Vamos para a punibilidade. CESP 2012, Polícia Civil de Alagoas, delegado de polícia. O Instituto da Perempção não se aplica nas ações penais de iniciativa pública incondicionada ou condicionada à representação do ofendido, sendo aplicável somente às ações penais de iniciativa privada. Gente, a perempção é uma das causas de extinção de punibilidade previstas no artigo 107 de nossa Lei Substantiva Penal. A perempção nada mais é do que uma sanção processual ao querelante inerte. Vejam, falei em querelante, falei em ação penal privada. Daí porque a perempção é um instituto exclusivo de delitos de ação penal
privada. Não há que se falar em perempção, em ações penais públicas, sejam condicionadas ou incondicionadas, porque simplesmente o titular da ação não é o querelante, e sim o Ministério Público. Então, o Instituto da Perempção não se aplica nas ações penais de iniciativa pública, seja incondicionada ou condicionada à representação do ofendido, sendo aplicável somente às ações penais de iniciativa privada. Questão correta, sem maiores problemas. Vamos para excesso punível. Vejam, também não encontrei uma questão que eu pudesse ilustrar para vocês como a CESP cobra esse tipo de conhecimento. Mas eu quero fazer uma observação. Quando nós vamos estudar excesso nas discriminantes, ou seja, excesso nas causas de exclusão de ilicitude, nós temos os excessos puníveis e os impuníveis. Os excessos puníveis são, como está aqui na tela, o excesso doloso e o excesso culposo. Como excesso impunível, nós temos, por exemplo, um excesso exculpante, um excesso intensivo. Mas calma, não se preocupem, porque o edital deixou claro, escrito, excesso punível. Se ele fala em excesso punível, ele não quer saber do impunível. Ele não quer saber do exculpante, não quer saber do intensivo, ele quer saber do excesso doloso e do excesso culposo. E aqui está aqui na tela, de forma bem clara. O excesso doloso se dá, acompanhe comigo a leitura, quando a intensificação desnecessária é consciente e proposital. A consequência jurídica é que o agente será responsabilizado pelo crime doloso que praticou. E o excesso culposo, a intensificação desnecessária emana de imprudência, negligência ou imperícia. A consequência é que o agente responde pelo crime culposo que cometeu. Ou seja, ele vinha numa situação de legítima defesa em que ele não responderia por nada, mas ele, por se exceder de forma culposa, ele vai passar a responder pelo delito culposo, se houver previsão do delito culposo. E na letra A, o excesso doloso, de igual forma, ele vai responder pelo crime doloso. Vamos para o próximo item. Culpabilidade, elementos e causas de exclusão. A imputabilidade, questão do delegado de polícia de Alagoas. A imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude são elementos da culpabilidade. Perfeito, pessoal. A culpabilidade, como substrato do crime, possui 3 elementos: a potencial consciência da ilicitude, a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa. Mas deixa eu ir só um pouco mais além. Para estudar a culpabilidade, é imprescindível que, além de vocês saberem os elementos dela, vocês saibam o que exclui cada um desses elementos. Isto porque, para que se configure a culpabilidade, tem que estar os 3 requisitos presentes de forma cumulativa. Ausente um deles, ausente estará a própria culpabilidade. Então, vamos lá. A imputabilidade é excluída pela inimputabilidade. E aí nós temos a inimputabilidade por menoridade, a inimputabilidade por doença mental, a inimputabilidade por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. A exigibilidade de conduta diversa é excluída pela inexigibilidade de conduta diversa, que se dá, por exemplo, numa obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, se dá, por exemplo, numa situação de coação moral irresistível. E a potencial consciência da ilicitude é excluída pelo tão famoso e, infelizmente, de pouca incidência na prática penal, erro de proibição, previsto no artigo 21 do Código Penal. A questão está correta, sem maiores complicações. Item 4. Imputabilidade penal. Eu não sei por que a maioria dos editais pedem a imputabilidade de maneira diferente da culpabilidade. A imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade. Se você pede culpabilidade, você está pedindo imputabilidade. Mas os editais têm essa mania de pedir a imputabilidade de forma separada. Tudo bem. Vamos ler a assertiva. Em sede de inimputabilidade penal, basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental e que a referida doença seja comprovada mediante prova pericial para isenção de pena ou de culpabilidade. Gente, basta que padeça de alguma enfermidade mental? Lembrem-se, ela tem que ser suficiente para tornar o sujeito ativo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.
Existem enfermidades mentais que não trazem esse efeito. Eles não tornam a pessoa inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Podemos estar diante, por exemplo, de uma situação de semi-imputabilidade, em que ele não terá sua culpabilidade excluída e sim atenuada. Então a questão está errada, porque não basta que o agente padeça de alguma enfermidade mental, e sim que esta seja suficiente para fazê-lo ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do seu comportamento. Adentrando nos crimes em espécie, parte final de nosso aulão, subitem 5.1, crimes contra a pessoa. E aí vamos ver a questão que eu trouxe. CESP 2012, Tribunal de Justiça de Roraima. Pedro, esposo ciumento, ao chegar em casa, surpreendeu sua esposa, Maria, na cama com outro homem. Maria, ao ser apanhada em flagrante, ofendeu verbalmente Pedro, com palavras de baixo calão. Em choque, o marido traído, completamente enraivecido e sob domínio de violenta emoção, desferiu 2 tiros de revólver, matando Maria e ferindo seu amante. O laudo de exame cadavérico atestou não só o óbito de Maria, mas também que ela estava grávida de 2 meses, circunstância desconhecida por Pedro. Na hipótese em apreço, a incidência da qualificadora no motivo fútil no homicídio seria descabida. Gente, vamos lá. Nós estamos claramente aqui diante de uma situação do parágrafo 1º do artigo 121, ou seja, numa situação de homicídio privilegiado, porque ele agiu sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Pois bem, o que a questão quer de nós é que saibamos que a privilegiadora do homicídio não se compatibiliza com qualquer qualificadora do homicídio. Vejam, o homicídio ele pode ser qualificado de uma maneira subjetiva ou de uma maneira objetiva. Os incisos 1º e 2º do artigo 121, do parágrafo 2º do artigo 121, ou seja, quando o homicídio é qualificado por um motivo torpe ou quando o homicídio é qualificado por um motivo fútil, essas qualificadoras são de natureza subjetiva. Por quê? Porque dizem respeito ao motivo do agente, ao estado anímico do agente. Diferentemente de todas as outras qualificadoras do homicídio, que são qualificadoras de natureza objetiva. Por quê? Porque dizem respeito ao modus operandi do agente. Então, se o agente mata alguém com uso de asfixia ou de tortura, é o modus operandi pelo qual ele vai matar aquela pessoa. Então, esta qualificadora é de natureza objetiva. E aonde é que eu quero chegar? Eu quero que vocês, sabendo fazer essa divisão das qualificadoras subjetivas das qualificadoras objetivas, vocês saibam que o privilégio só se coaduna com as qualificadoras de natureza objetiva. Não há compatibilidade do homicídio privilegiado com qualquer qualificadora subjetiva. Então, diz aqui a assertiva. Na hipótese em apreço, a incidência da qualificadora do motivo fútil no homicídio seria descabida. Perfeito, porque motivo fútil é qualificadora subjetiva que não se compatibiliza com o privilégio. Apenas de uma maneira para melhor, apenas com o fito de melhor didática, quero trazer um exemplo de como se compatibilizaria um privilégio com uma qualificadora objetiva. Imaginemos a seguinte situação. Eu estou chegando em casa e encontro a minha mulher na cama com o urso. E aí eu digo, o que é isso? O que é que está acontecendo? E aí ela olha para mim e diz, o que é corno manso? Fica aí parado, pega uma cadeira, senta e olha para aprender como é que se faz. E aí eu, sob domínio de violenta emoção, por estar vendo a traição acontecendo em minha frente, logo após injusta provocação da vítima, ou seja, me chamou de corno, eu avanço sobre ela e a mato por asfixia. Eu a estrangulo. A asfixia é uma qualificadora objetiva do crime de homicídio. Eu, para matar ela, me utilizei de asfixia. Então, nessa situação, eu responderia por um homicídio privilegiado qualificado. Ok? Vamos para o próximo item. Crimes contra o patrimônio. CESP 2013, Polícia Civil da Bahia, Delegado de Polícia. Questão, muito recente. Esse concurso foi um dia desse. Considere que João, por vários meses, tenha captado sinal de televisão a cabo por meio de ligação clandestina e que, em razão dessa ligação, considerável valor econômico
tenha deixado de ser transferida à prestadora do serviço. Nessa situação hipotética, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, João praticou o crime de furto de energia. Gente, essa questão, muita gente marcou errado, porque existe um precedente muito famoso no STF do ministro Joaquim Barbosa, em que houve o posicionamento daquela corte no sentido de aqui estaríamos diante de uma analogia in malam partem, razão pela qual não poderíamos aqui entender como crime de furto. Mas ele não pediu o posicionamento do STF. E aí, meu amigo, a vida é dura, porque está aqui o julgado do STJ. Tipicidade da conduta do furto de sinal de TV a cabo. E aí, repito, como diria Capitão Nascimento, quem disse que a vida é fácil? Muita gente errou, porque tem esse precedente do STF na cabeça, mas ele pediu o posicionamento do STJ. E aí temos uma jurisprudência, de certa forma, até recente, de 2011, em que se considera, sim, crime de furto a situação de captar sinal de TV a cabo de forma clandestina. Então, o gabarito aqui é correto. Vamos para crimes contra a fé pública. Concurso de procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal, também de 2013. O crime de uso de documento falso é formal, consumando-se com a simples utilização do documento reputado falso, não se exigindo a comprovação de efetiva lesão à fé pública, o que afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em razão do bem jurídico tutelado. Gente, o crime de uso de documento falso é formal? É sim. Por quê? Porque ele não precisa de um resultado naturalístico para que ele se consume. Ele se consuma tão só com a conduta, embora seja possível que exista um resultado naturalístico, mas esse resultado naturalístico seria considerado como um mero exaurimento do delito. E aí eu quero que os senhores saibam, o entendimento majoritário é que não se aplica princípio da insignificância para delitos contra a fé pública, de acordo por conta da expressividade do bem jurídico tutelado. Então, aqui a assertiva está correta. O crime de uso de documento falso é formal e não existe a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em razão do bem jurídico tutelado, em razão da expressividade do bem jurídico tutelado. Vamos para crimes contra a administração pública. CESP 2013, CNJ, analista judiciário. O particular que, em conjunto com a esposa, funcionária pública, apropriar-se de bens do Estado, responderá por peculato, ainda que não seja membro da administração. Peculato é crime funcional impróprio, afiançável e prescritível. Gente, lembrem-se do artigo 30 do Código Penal. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. E o que vem a ser elementar de um crime? O que vem a ser isso? Vejam, a condição de funcionário público no crime de peculato é elementar do delito. Por quê? Se retirada, simplesmente deixa de existir o delito. Elementar é tudo aquilo que, se for retirado, o delito deixa de existir. No delito de furto, subtrair coisa alheia móvel. Coisa alheia é uma elementar. Porque se a coisa não for alheia, não vai configurar o delito de furto. Então, vejam, elementar é tudo aquilo que, se retirar do delito, deixa de existir. Se nós retirarmos a condição de funcionário público do crime de peculato, ainda existirá o peculato? De forma alguma. Então, a condição de funcionário público é elementar do crime de peculato. E aí, quando um terceiro, não funcionário público, se associa com um funcionário público, quando um extraneus se associa com um intraneus, ambos respondem como se funcionário público fossem. O terceiro irá responder como se funcionário público fosse, desde que conhecesse a situação, desde que conhecesse que o outro era funcionário público. Então aqui, o particular, que em conjunto com a esposa, funcionária pública, a esposa era funcionária pública, o particular não era, mas agiu em concurso de pessoas, agiu em conluio
com a esposa, sabe, conhecendo a condição de funcionário público da esposa. Então, ele vai responder como se funcionário público fosse. E aí, no final, ela diz: peculato é crime funcional impróprio, afiançável e prescritível. Peculato é crime funcional impróprio. O que quer dizer isso? Porque vocês sabem, não confundam, pelo amor de Deus. Quanto à classificação de um delito, quanto ao sujeito ativo do delito, peculato é um crime próprio. Por quê? Porque é um crime que é praticado por funcionário público. Então, se você pensar dessa maneira, você chegar aqui, peculato é crime funcional impróprio. Não, é crime próprio. Calma. Classificação do delito quanto ao sujeito ativo, peculato é um crime próprio. Mas o fato dele ser um crime funcional impróprio quer dizer que, se desconfigurada a elementar do funcionário público no crime de peculato, o crime de peculato vai deixar de existir, mas ele irá sofrer uma desclassificação. A conduta poderá se abarcar em outro tipo penal. Por exemplo, no peculato furto, se tirarmos a elementar de funcionário público, não existirá mais o delito de peculato furto, mas existirá o delito de furto. Então, retirada a elementar e havendo uma desclassificação para outro delito comum, se dá o nome de crime funcional impróprio. Afiançável, os senhores sabem que hoje, como regra, todos os delitos são afiançáveis. Só não são afiançáveis aqueles que a própria Constituição vedou a possibilidade de fiança, e prescritível porque, de igual forma, só quem traz as hipóteses de imprescritibilidade é a nossa lei maior, é a nossa Constituição Federal. Então, a questão está correta. E aí vamos para o último subitem, tá? A última questão do aulão. Prova de delegado de polícia da Bahia, questão muito recente. Considere que Joana, penalmente imputável, tenha determinado a Francisco, também imputável, que desse uma surra em Maria, e que Francisco, por questões pessoais, tenha matado Maria. Nessa situação, Francisco e Joana deverão responder pela prática do delito de homicídio, podendo Joana beneficiar-se de causa de diminuição de pena. Gente, aqui trata-se do Instituto da Cooperação Dolosamente Distinta. Vejam, não existe no nosso ordenamento jurídico como regra a chamada responsabilidade penal objetiva. Isto porque, para que nós possamos ser responsabilizados penalmente, nós temos que praticar uma conduta que se subsumir imediatamente a um tipo penal, mas essa conduta tem que se dar de maneira dolosa ou culposa. Então vejam, nesta situação, a Joana determinou a Francisco, ou seja, ela pediu para Francisco praticar um crime de lesão corporal. Francisco, por questões pessoais, não praticou o crime de lesão corporal. Ele foi lá e matou. A Joana não agiu com dolo de homicídio. Ela não agiu com ânimos necandi. Ela não pode responder por esse homicídio. Então, aqui, Francisco e Joana deverão responder pela prática do delito de homicídio? De jeito nenhum. O Francisco sim, mas a Joana não, porque ela não teve sua conduta finalisticamente dirigida a aquele fim. Então, perdão, a questão está errada. E é isso, pessoal. Tentei fazer o máximo em 45 minutos para... Eu não curto muito aquele negócio de adivinhação, de escolher alguns pontos do edital que a gente, com a bola de cristal, vai adivinhar o que vai cair. Eu acho que, às vezes, a gente pode até dar sorte. Eu quis tentar abranger todo o edital e foi o que eu tentei fazer aqui nesses 45 minutos, trazendo uma questão para cada um desses itens que eu separei do edital. E boa prova, não vou desejar boa sorte, porque boa sorte é para quem não estuda, eu tenho certeza que não é o caso dos senhores. O meu Facebook está aí na tela, meu e-mail, podem mandar dúvidas, farei o possível para respondê-las da maneira mais rápida que eu puder. Então foi um prazer estar com vocês, muito obrigado e até a próxima.